Tenho a impressão que não me estavam a ouvir. Bom dia. Avisei que as inscrições para o primeiro teste já estão abertas.
Bons dias, quem já cá esteja. Começaremos daqui a 3 minutos. Já estão abertas as inscrições para o primeiro teste no dia 24 de abril. Obviamente, devido à pandemia, as condições em que se realizará o primeiro teste ainda não têm grandes certezas relativamente a elas, mas existe uma data marcada e uma hora, estamos a assumir isso. Bom dia. Bom dia. O professor sabe se há alguma previsão de voltar ao regime presencial, desculpe. Foi-me dito, não tome esta afirmação como algo oficial, mas foi-me dito provavelmente o Instituto Superior Técnico emitirá um comunicado sobre esse tipo de coisas nos próximos dias, mas não tenho certeza. Ok, muito obrigado. Sei que existe um documento com um planeamento genérico com várias fases, etc., que você pode encontrar no site do técnico. Dá a impressão que sim, mas agora certeza quanto a isso ainda ninguém afirmou nada. Ok, obrigado. Pois bem, a aula 2 é sobre o teorema de valor intermédio, que é o último grande resultado sobre continuidade, e que vocês conhecem numa versão unidimensional. Portanto, lembrando rapidamente, esta versão em dimensão 1. Portanto, que é conhecida de cálculo 1, e mesmo antes disso, uma maneira de enunciar era esta. Uma função de maneira mais simples. Uma função real de variável real contínua transforma intervalos em intervalos. É uma maneira possível de enunciar o teorema de valor intermédio em dimensão 1. Formas equivalentes são uma função contínua definida num intervalo, toma num ponto um valor positivo, no outro um valor negativo, algures entre os dois toma um valor zero. Ok? Mas isso é comprido demais, esta aqui serve em equivalente ao outro. No enunciado do teorema, os pontos importantes são que a função tem que ser contínua. Estamos a falar de transformar intervalo em intervalo. Okay? Portanto,
nós queremos generalizar isto a dimensões superiores. O problema ao passar a dimensões superiores é que os intervalos deixam de ser conjuntos suficientemente genéricos para serem úteis para discutir este problema. Ou seja, qual é o bom análogo, qual a boa classe de conjuntos para as quais eu consigo um análogo do teorema de valor intermédio. Okay? Para percebermos isso, vamos primeiro notar o seguinte. Portanto, antes de começar a fazer definições e iniciar a nova versão do teorema, vamos considerar um exemplozinho. Suponham que tem uma função definida na união da bola de raio 1 centrada em menos 1 com a bola de raio 1 menos 1 não, porque isto tem duas dimensões. Não é? Portanto, em menos 1, 0, união com a bola de raio 1 centrada em 1, 0. Okay? Então, subconjunto R2, o valor em R, definida da seguinte maneira: f de x, y é igual a 0 se x, y está naquela primeira daquelas bolas e 1 se x, y está na segunda daquelas bolas. Okay? Esta função, reparem que nós temos aqui duas bolas abertas cujas fronteiras tocam-se, mas elas não se tocam, não é? Esta função f é contínua sem dúvida nenhuma. Porquê? Bom, se tivermos um ponto na primeira bola, existe uma bola mais pequena centrada nela, contida na bola grande, onde de certeza a função em todos os pontos vale 0. Okay? De maneira que por ali perto de uma bola de raio suficientemente pequeno é constante igual a 0, de maneira que verificar a definição de continuidade nesse ponto é uma trivialidade. Se for um ponto da segunda bola, da bola de raio 1 centrada em 1, 0, também consigo fazer a mesma coisa. Só que agora o valor é 1, portanto a função é constante ali perto. De maneira que eu consigo mostrar em todos os pontos esta função é contínua. O seu contradomínio é um conjunto formado por dois pontos. Que não é um intervalo. Portanto, eu tenho aqui uma função contígua cujo contradomínio não é um intervalo. E foi essencial para isso aquelas bolas, de alguma maneira, não se tocarem. Okay? Se houvesse um ponto no domínio, tal como uma bola centrada nele, apanhasse pontos da primeira e da segunda bola, desastre completo. Okay? Nesse ponto não teria continuidade. Okay? De facto, eu posso mudar um bocadinho este exemplo e tenho um desastre. Okay?
Portanto, vou pôr de outra cor as modificações. Chamemos G, é uma outra função, só que agora o G eu considero que o meu domínio é a união da primeira bola com o fecho da segunda. Okay? Portanto, o fecho da segunda, como é uma bola de raio 1 centrada em 1, 0, vai apanhar os pontos da circunferência de raio 1 centrada em 1, 0, em particular o ponto 0, 0. Okay? O ponto 0, 0 vai ser o vilão desta história. Porquê? Porque vocês conseguem, em qualquer bola centrada em 0, 0, apanham pontos da primeira e da segunda bola nesta definição. Okay? Se eu agora definir o G de XY, já estou a esquecer o F, desta maneira, mas dizendo no fecho da bola de raio 1, centrada em 1, 0, a função vale 1. Em particular, o G de 0, 0 é 1. Este G será contínua? Não é contínuo. Okay? Porque eu posso me aproximar de 0, 0 por pontos que estavam na bola de raio 1 centrada em menos 1, 0 e por pontos que estavam na bola de raio 1 centrada em 1, 0. Okay? O seu contradomínio continua a ser o Z1, que não é um intervalo. Okay? Mas não é contínuo. Okay? Se por acaso eu quero consertar se eu quiser tornar a função contínua em todos os pontos, okay, eu tenho que fazer alguma alteração e vocês estão a ver aquele ponto 0, 0, aquela descontinuidade entre o 0 e 1 não pode ocorrer. Okay? Bom, portanto, eu no primeiro exemplo em que estava a lidar com o F, eu conseguia dividir o F na união de duas bolas em que o fecho de uma não tocava a outra. E vice-versa, trocando o papel das bolas. No segundo exemplo, isso já não acontece. Se vocês pegarem, portanto, estes dois conjuntos, a bola de raio 1 centrada em menos 1, 0, aberta, e a bola fechada, raio 1 centrada em 1, 0, são conjuntos disjuntos, não têm pontos em comum. No entanto, se eu considerar o fecho da primeira, a interseção do fecho da primeira com a segunda, que é fechada, dá-me o ponto 0, 0. Okay? Portanto, eu tenho um domínio que eu olho para lá, enfim, parto em duas partes mentalmente, com facilidade. No entanto, para a função G, para aquilo que eu pus a vermelho, já tenho um problema para ter uma função contínua, okay, devido ao 0, 0. Este exemplozinho serve-nos para lidar, de facto, com uma classe de conjuntos para as quais o teorema consegue-se uma generalização do teorema de valor intermédio. Para isso, vamos definir aquilo que se entende por conjunto desconexo.
Conjunto desconexo não vai ser um conjunto a que se pode aplicar o teorema domínio, não pode ser domínio de uma função contínua a que se pode aplicar o teorema de valor intermédio. Vai ser a classe dos conjuntos a que não se pode aplicar o teorema de valor intermédio. Okay? Mas a ideia de definir conjuntos conexos é poder parti-lo de maneira a que cada um dos pedaços, quando fecho, não intercepta o outro conjunto. Ou seja, aquilo que eu comecei a fazer com aquelas duas primeiras bolas. Portanto, a definição pode parecer um bocadinho estranha, mas a ideia por trás é só esta. Portanto, suponham que tenham um conjunto A em Rn, diz-se desconexo se existirem se existirem EF subconjunto A, tais que nenhum deles é vazio, okay? A união dos dois conjuntos dá o A, e ora a condição não trivial, que é a tal condição envolvendo o fecho de um, e tal que é interceptado o fecho do outro, ou trocando o papel de cada um deles, igual a vazio. Okay? Portanto, eu estou a dizer é que posso separar o meu conjunto em dois bocados. Obviamente, esses bocados não podem ser vazios, certo? Nenhum deles. Tais que a união dos dois bocados dá o conjunto original, e quando considero o fecho de um dos bocados, não intercepta o outro conjunto, e vice-versa, trocando o papel dos dois. Okay? De maneira que, exemplo, um exemplo de um conjunto desconexo é aquele conjunto que tinha usado há pouco. Se eu tiver A igual a esta bola, união com esta, posso tomar E igual a este, F igual a outra, e de facto, se fechar uma, com a bola fechada, não toca na outra bola aberta, e vice-versa. Okay? E de facto, considerando isto, dá vazio. Okay? Portanto, naquele exemplozinho, era isso que estava a passar. Eu tinha um conjunto desconexo no primeiro domínio que tinha feito para a função f. Okay? Depois, à função g, o conjunto já não é desconexo. No entanto, no momento de pensamento, vocês devem pensar, isso é um bocadinho mais difícil de provar. Okay? Mas, de facto, quando o domínio passa a ser a união de uma destas bolas com o fecho da outra, o resultado é um conjunto que não é conexo. Nós mais à frente veremos uma maneira fácil de justificar. Okay?
Pois bem, feito isto, começámos por definir conjuntos conexos. Nós não estamos propriamente interessados nos conjuntos desconexos, estamos interessados é nos outros. Okay? Os outros dizem-se conjuntos conexos. Tem uma definição, um bocado de lá para ali, não é? A contínuo é conexo se não for desconexo. São estes os conjuntos para os quais nós conseguimos generalizar o teorema de Bloch. Okay? Como é que vai ser o teorema do valor intermédio? Se eu tiver uma função com um certo domínio A em Rn, com valores em Rm, contínua, e A conexo, então f de A é conexo. Ou seja, funções contínuas transformam conexos em conexos. Okay? Portanto, está enunciado para o A, que é o domínio da função, mas por restrição a outros subconjuntos conexos do domínio, vocês obtêm isso. Claro está que vocês olham para aqui e dizem, bom, mas o meu teoremazinho original que eu gostava tanto com intervalo, será que é um caso particular deste? Iremos ver que sim. Okay? Vamos, no entanto, ver primeiro porque é que o teorema funciona. Como é que se demonstra uma coisa desta? A ideia não é particularmente difícil e é a mesma ideia da demonstração. Se vocês forem pegar na vossa demonstração do teorema do valor intermédio em cálculo 1, verão que aquilo que fizemos na altura, fim de contas, é isto. Só que está um bocadinho camuflado com intervalos. Como é que se faz? Primeira coisa, tenhamos que o contradomínio não era conexo. Então, podemos partir aos bocados o contradomínio, daquela maneira, a definição de conjuntos conexos. Então, existem conjuntos do contradomínio. F é uma ideia, não é? Portanto, a chamar-lhes outra coisa. Já há um F nesta história, não é? Portanto, CID. Tais que a união dos dois dá contradomínio. São não vazios.
e o fecho de um interceptado com o outro e vice-versa é um conjunto vazio. Bom, portanto, estávamos a supor que o contradomínio não era conexo. Bom, agora vamos fazer o habitual, o tipo de coisa que fizemos no teorema de Weierstrass para demonstrar o teorema de Weierstrass. Vamos voltar para trás para o domínio. Usar as hipóteses do que conhecemos sobre o domínio aí e depois voltar para o contradomínio usando o critério da continuidade. Okay? Para isso, vou precisar de uma notação, de teoria de conjunto, onde eu tenho uma função, por aqui embaixo essa notação, que é a imagem inversa por uma função de um conjunto. Se eu tiver um conjunto B e f for uma função, f menos 1 de B, esta função, ponham que é esta, será o conjunto dos x pertencentes a A, tais que f de x pertence a B. Ok? Notem que eu não estou a afirmar que existe a inversa da função. Não estou a falar de função inversa. Estou simplesmente a olhar para os pontos do domínio cujas imagens comparar ao conjunto B. A função pode não ser injetiva, não ter inversa. Okay? Pois bem, na demonstração, o que eu vou fazer é considerar os dois conjuntos que eu obtenho andando para trás, ao domínio, começando no C e no D, não é? Quais são os conjuntos, os pontos no domínio cuja imagem vai parar a C e os pontos do domínio cuja imagem vai parar a D. Okay? Obviamente, estes conjuntos são não vazios. Porquê? Bom, o C e o D já tínhamos suposto que eram não vazios, portanto, eram a imagem de alguma coisa. Portanto, no domínio, apanhamos alguma coisa quando consideramos a imagem inversa, menos 1 de C e F menos 1 de D. Além disso, a união deles vai dar o domínio da função. Porquê? Porque não há outra hipótese. Ou é um ponto que vai parar ao C ou um ponto que vai parar ao D. Porquê? Porque C união com D é todo o contradomínio. Okay? De maneira que isto verifica-se de certeza. Okay? Bom, mas eu sei que o domínio da função é conexo. Portanto, este f menos 1 de C e o f menos 1 de D não podem ter aquela hipótese que garantiria, não podem verificar aquela hipótese que garantiria serem conjuntos conexos, serem, separarem o A, garantiria que o A era desconexo. Portanto, não verificam isso. Okay? Portanto, como há, deixa-me apagar aqui a notação em baixo, como A não é desconexo, é conexo, não é? Portanto, não é desconexo. Ou esta interseção
é diferente de vazio, ou a outra é diferente de vazio. Okay? Uma das duas terá que ser. Senão, o nosso amigo A era um conjunto desconexo. Portanto, o que é que eu vou fazer? Bom, vou supor que é uma das duas. Se for a outra, é simplesmente trocar o papel do C e do D. E mostrar-vos que então chega uma contradição. Portanto, suponhamos que F-1 T fechado interpretado com F-1 de D é diferente de vazio. Fica aqui a observação que o outro caso é nulo. Okay? Consideremos um ponto deste conjunto. Seja X pertencente a este conjunto, que eu acabei de dizer que não era vazio, bom, o que é que quer dizer pertencer a este conjunto? Por um lado, estamos no F-1D, portanto, F de X pertence a D. Okay? Como o X está no fecho do F-1 de C, pela caracterização dos fechados, através de sucessões, existe uma sucessão XK de termos no F-1 de C, okay? Tal que XK converge para X. Okay? Por definição, por caracterização, fechados via sucessão. Bom, mas F é contínua, ainda não tínhamos usado. Como F é contínua, então na altura de voltarmos ao contradomínio e vermos o que é que isto quer dizer. F, portanto, o critério de Heine, F do XK a tender para F de X. Okay? Mas F de X, vindo de atrás, pertence a D. Os F de XK, como os XK estão do F-1 de C, pertencem a C. Portanto, eu acabo de mostrar que X pertence a D interceptado com o fecho de C. Ora bem, eu tinha começado esta história dizendo que esta interseção era vazia. Portanto, isto é uma contradição e prova o resultado. Portanto, contradição. E acabou-se. É esta a demonstração do teorema de valor intermédio. Começamos por supor que o contradomínio não é conexo, voltamos para trás para o domínio, usando que o domínio
é conexo. Arranjamos aquele ponto X, voltamos para o contradomínio usando a continuidade, que é o critério 10, e descobrimos que temos um sarilho. Portanto, isto não pode estar a acontecer. Okay? É esta a demonstração de teorema de valor intermédio. Se forem reler uma demonstração para funções reais de variável real, verão que aquilo que está lá a passar é exatamente a mesma coisa. Okay? Bom, pode estar um bocado disfarçado, não é? Mas acaba por ser este argumento. Bom, vamos então andar para a frente. Eu vou precisar de mais coisas. Portanto, este teorema é muito bonito, mas vocês dizem-me, este teorema será que contém aquilo que tínhamos feito em cálculo 1? Contém, porque há uma coisa muito simpática sobre a dimensão 1. Okay? Nós descobrimos com muita facilidade que em R, conexos são os intervalos. Okay? Portanto, em R, os conexos são os intervalos. De maneira que este teorema, à geral que arranjamos, com as dimensões do espaço de partida e o espaço de chegada forem ambas 1, dá-me exatamente o velho teorema. Okay? Portanto, em dimensão 1, nada mudou, desde que eu justifique isto. Como é que isto se justifica? Bom, demonstração desta proposição. Num sentido é muito fácil. Okay? Suponham que está contido em R, não é um intervalo. Isto quer dizer, vocês pensarem o que é um intervalo. Quer dizer que há 3 pontos, 3 números reais, 2 dos quais estão no conjunto, o terceiro está entre eles, mas não pertence ao conjunto. Existem A, B, C reais, com A menor que B menor que C, e A e C pertencem a A e B não pertence a A. Um conjunto não ser um intervalo quer dizer isto mesmo. Há um buraquito lá pelo meio. Okay? Mas então, eu posso partir o conjunto A da seguinte maneira bastante trivial. A é o conjunto dos x pertencentes a A, tais que o x é menor do que B. Unido com os x pertencentes a A, tais que x é maior que B. Okay? E cada um destes conjuntos, este e este, chamar a este E e este F, de facto é unido com F igual ao A, são não vazios, reparem, o E tem lá o ponto A, o F tem lá o ponto C, e o fecho do E interceptado com o F é igual ao E interceptado com o fecho do F igual a vazio. Porquê? Bom, porque quando vocês fecham o A, o que é que apanham?
de pontos, quando fecham A, não, quando fecham o E, que é que apanham de pontos do F? Bom, o melhor que eu conseguiria nesse sentido era apanhar o ponto B, para fazer o fecho. Mas algo maior que B não apanho de certeza. Um minuto de reflexão vos levará a concluir. Okay? De maneira que, se um conjunto não é um intervalo em F, eu posso verificar trivialmente, desta maneira, que o conjunto é desconexo. Okay? Portanto, isto é a implicação num sentido. Portanto, que um intervalo, que um conjunto que não é um intervalo não é conexo. Portanto, estabelecemos isso. Portanto, não intervalo implica não conexo. Portanto, esta está feita. Ok? O que é que eu preciso fazer mais? Bom, isto é a mesma coisa que dizer que esta implicação neste sentido quer dizer que conexo implica intervalo. Okay? O que é que precisamos de fazer mais? Precisamos de tratar da implicação em sentido contrário. Okay? Mostrar que se um conjunto não é conexo, portanto, se é desconexo, falta mostrar que se um conjunto é desconexo, então não é um intervalo. Este pedaço da história é um bocadinho mais complicado. Porquê? Porque temos que lidar com a definição de conjunto desconexo. Okay? Portanto, vamos. Portanto, temos que mostrar que o intervalo é conexo. Okay? Pois bem, isso, no entanto, é fácil de fazer usando um argumento que já usamos no passado. Okay? Portanto, eu não vou fazer, vou dar simplesmente a ideia à custa de uma coisa que já fizemos no passado. Isto usando o mesmo argumento que usamos para mostrar que os únicos conjuntos simultaneamente abertos e fechados eram Rn e o vazio. O que é que fizemos na altura? Considerámos um segmento de reta, não é?
em 2 pontos. Um que estava no conjunto, outro que não estava. Digamos que o vermelho é o que não estava e o verde é o que estava. Se considerávamos o segmento que unia, bom, e depois, sei lá, considerávamos o conjunto, todos os pontos do conjunto e considerávamos o ínfimo. Enfim, não era o ínfimo dos pontos, mas era o ínfimo dos T's que usávamos como parâmetro para descrever o segmento de reta, para localizar um ponto que mostrávamos que isto simplesmente não podia ser. Não é? Mas bem, o que vocês precisam de fazer aqui é mais ou menos a mesma coisa. Okay? Portanto, consideram um intervalo, okay? Dizem, digamos que o intervalo era desconexo. Então seria, de maneira estapafúrdia qualquer, a união de 2 conjuntos E e F com aquelas propriedades todas, não vazios. A sua união dá o intervalo todo e o fecho de um interceptado com o outro dá vazio. Okay? Bom, pois bem, pensem num intervalo exatamente como o meu bonequinho que eu fiz aqui. Pensem no E como o conjunto dos pontos verdes no desenho, que estarão intermeados com pontos vermelhos, de alguma maneira. Não é? Pensem no ínfimo dos pontos verdes. Será o ponto azul. Bom, e mostrem que esse ponto serve para mostrar que aquela condição do E interceptado com fecho de F e fecho de E interceptado com F igual a vazio simplesmente não pode acontecer. Okay? Lá em cima é não conexo, sim. Portanto, a primeira coisa que eu tinha feito no quadro anterior era mostrar que se um conjunto não era um intervalo, então não era conexo. Bom, Professor, diga. a azul não deveria ser conexo. Onde é que eu estou a dizer? Onde? Na terceira linha. A azul. Mostrar que se um Se conjunto. calhar eu é que percebi mal. Não. Falta-me um não. Ok. Portanto, faltava um não. Com toda a razão. Não é. Ok, senhor, obrigado. Portanto, é a implicação da direita para a esquerda, não é? Falta ali. Portanto, a Pois, primeira. senão não estava a fazer E o muito não, sentido. pá. Fez muito bem em dizer. Ok? Portanto, a implicação em sentido contrário dá um bocadinho mais de trabalho, mas faz-se da mesma maneira desse argumento que já tínhamos usado no passado. Okay? De maneira que em R, os conjuntos conexos são os intervalos são os conjuntos. Portanto, recuperamos tal e qual o teorema que conhecíamos velhinho, o valor intermédio. Bom, agora, no entanto, temos um problema. O problema é este. Esta condição que nós usamos para definir conjunto conexo, que é não desconexo, não é? Portanto, o facto que definimos era conjunto desconexo. A definição está virada para mostrar que um conjunto é desconexo. Como é que eu consigo mostrar que um conjunto é conexo em casos particulares, mas sem fazer esta atrapalhada? Reparem, essa definição, para eu provar que não é desconexo, tenho que pensar de maneira muito geral. Tenho que pensar numa maneira de partir o conjunto em dois e mostrar que não acontece aquilo que está na definição de desconexo. Isso é desagradável. Gostaria de ter condições mais simples. Okay? Condições suficientes para garantir que um conjunto é conexo fossem de verificação mais fácil. Okay? Há tais condições e eu vou dizer-vos quais são.
Portanto, eu vou ter maneiras relativamente simples de dizer que um conjunto é conexo, sem estar a lidar com a definição dos conexos e mostrar que não se verifica. Pois bem, então vamos a mais uma definiçãozinha. Esta aula tem muitas definições, este tópico tem muitas definições, não sei se dá, hoje não sei se vai dar para acabar, ainda continuo na próxima aula. Vamos definir conjunto conexo por arco. Portanto, um subconjunto de Rn é conexo por arco se existir uma aplicação, melhor, se quaisquer que sejam x e y sempre A, existir uma aplicação R definida no intervalo 0,1 com valores em A. Portanto, reparem que eu estou a exigir que a função tome sempre valores em A. Contínua. Melhor sublinhar o contínua. E tal que R de 0 é igual a x e R de 1 igual a y. Em termos gráficos, muito sugestivo, o que eu estou a dizer é que, dados dois pontos do conjunto, eu tenho que ter a possibilidade, quaisquer que sejam esses pontos que eu escolha no conjunto, tenho que ter sempre a possibilidade de definir uma trajetória que me leve de um para o outro, obviamente, sem sair do conjunto A, certo? Aliás, uma função contínua definida num intervalo limitado e fechado de R, com valores em Rn, costuma-se chamar um caminho ou uma trajetória, certo? Devido à analogia com aquilo que vocês costumam fazer em cinemática. Okay? Portanto, um conjunto em que isto se consegue sempre fazer chama-se conexo por arco. Acontece que esta é uma boa caracterização de conjuntos que efetivamente são todos conexos, no sentido que tínhamos acabado de falar, e que, no entanto, é muito mais fácil de perceber e muito mais intuitiva que a definição de conjunto conexo. Okay? Portanto, o teorema sobre o assunto conexo por arcos implica conexo. Okay? Como é que se demonstra uma coisa destas? Eu vou só sugerir aquele argumento que eu dei há bocado, na segunda parte, de mostrar que a equivalência entre intervalos em R
e conexos de R. Aquela segunda parte em que eu disse, vamos usar uma coisa que já fizemos para trás. A mesma ideia serve para demonstrar este teorema. Okay? Ou seja, se eu tivesse um A, okay? Este amendoim é o conjunto A, suponhamos por um momento que A era conexo por arco, e A também era não conexo, desconexo. Então eu podia escrever aquela coisa do costume, A igual a um E, união com F, E e F não vazio, e ficando isto. Ora bem, arranjemos um ponto X no conjunto E e um ponto Y no conjunto F. Okay? Imaginemos-lo ali no nosso amendoim, aqui, o Y no lado. Como o conjunto é conexo por arco, eu sei que posso unir o X ao Y de alguma maneira dentro do nosso amendoinzinho A. Okay? Só que eu agora posso considerar, vamos chamar L ao contradomínio do caminho, portanto, eu arranjei R definido em 0, 1 com valores em A, contínua, com R de 0 igual a X, R de 1 igual a Y. E agora, eu posso, vamos chamar L ao contradomínio do R. Okay? Portanto, a linha unindo os dois pontos. Okay? O conjunto, aquilo que eu fiz com uma linha azul ali. Okay? Eu agora posso considerar as interseções de L com o E e com o F. Okay? Portanto, haverá ponto do F aqui, algures na linha, e haverá pontos do E, algures na linha. Okay? Só que reparem, a linha é a imagem do intervalo de 0, 1. Okay? De maneira que aquele argumentozinho, portanto, eu posso imaginar que o intervalo 0, 1, algures, o R permite-me ir do intervalo 0, 1 para a linha L. Aquele argumento já habitual que eu fiz para trás para provar que um intervalo era conexo, o intervalo de R era conexo. Esse mesmo argumento, se eu repetir, mas agora em pontos de L, eu consigo mostrar que esta suposição conseguia ter conexo por arcos por um lado e desconexo por outro, é impossível de satisfazer. É uma repetição do mesmo argumento. Ok? Claro está que vocês dizem, bom, então será que conexo por arcos e conexo vai dar sempre a mesma coisa? Bom, a resposta é não. Okay? E vai ser aí que hoje vamos ficar por aqui, porque tenho 2 minutos, porque eu tenho que continuar um bocadinho amanhã.
Portanto, um exemplo para acabarmos, para abalar as vossas convicções mais profundas a nível de intuição. Um conjunto conexo, mas não conexo por ar. Já agora, em R, os conexos por arco dos intervalos é tudo a mesma coisa. Okay? Portanto, este exemplo que eu vou dar em R2, dimensão mínima que eu preciso para construir um exemplo deste. Se vocês considerarem conjunto formado, por um lado, pelos pontos T, seno de 1 sobre T, tal que T é maior que 0, okay? Unido o ponto 0, este A é conexo, mas não é conexo por ar. Okay? Este conjunto, digamos que tem o 0, 0 algures, não é? Depois tem um gráfico de uma função que oscila cada vez mais perto do 0, 0. Okay? Portanto, vocês não conseguem separar aquele ponto do 0, 0 do gráfico da função sendo 1 sobre t. Okay? Demonstrar isto, embora isto seja intuitivo perceber isto, demonstrar isto não é totalmente trivial. Okay? E não vou fazê-lo, deixo para vocês pensar algures no texto ou nos exercícios, já não sei, está lá uma demonstração deste facto. Okay? Pensem um bocadinho neste exemplo que é importante. Continuaremos a falar destas coisas e de limites na aula da manhã. Okay? Por hoje é tudo. Até amanhã. Yes, sir.